Oi gente, tudo bem? Então, dando sequência ao vídeo das minhas leituras do mês de fevereiro, essa é a segunda parte do vídeo, onde eu vou falar dos dois últimos livros que eu li no mês. O quarto livro que eu li foi O Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Esse livro eu li para participar do Fórum Literário Entre Pontos e Vírgulas. Esse é um livro que eu tinha colocado na minha cabeça que eu não iria ler, apesar de ser um clássico, né, entre as distopias, um livro bastante conhecido, bastante elogiado. Era um livro que eu já falei, não, eu não pretendo ler esse livro nunca na minha vida. Porque alguns anos atrás eu já tinha tentado assistir ao filme, o filme não me chamou atenção, pelo contrário, eu achei muito violento, mas não é pelo fato do filme ser violento, porque afinal de contas eu gosto do Tarantino. Mas a impressão que eu tive lendo, assistindo ao começo, aos primeiros, sei lá, os primeiros 40 minutos do filme, é que se tratava de violência gratuita e que aquilo não ia levar a lugar nenhum, né? Então eu falei, não, também não vou ler o livro. Mas, como eu tô gostando bastante de participar desse fórum literário, eu falei, não, vamos ver do que vai dar, como é que vai ser você ler esse livro com outras pessoas, né? Porque o bacana de você participar do fórum é que eu passei a perceber que por mais atenta que eu seja, por mais que eu me considere uma leitora não tão ruim, uma leitora que consegue assimilar o texto, mas muita coisa acaba passando despercebida, tem muito detalhe que eu não consigo perceber. Tem a vivência das outras pessoas, experiência profissional, bagagem pessoal, e cada leitor vai entender o livro de uma determinada maneira. E você compartilhar isso faz você enxergar coisas que você não tinha percebido antes, que você não se tinha aprendido, e que são detalhes importantes e que fazem, no final, acaba fazendo diferença na forma como você assimila o livro e de como você vai se recordar desse livro, tá? Então, resolvi participar e realmente foi uma boa opção, porque o livro acabou me surpreendendo de uma forma positiva, né? Ao contrário do que eu imaginava, claro que ele é bastante violento, mas não é uma violência gratuita. O Anthony Burgess, ele traz uma série de reflexões ali sobre várias coisas. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo que eu já gravei sobre esse livro. Eu não vou entrar em detalhes sobre ele agora, só vou falar mais ou menos a impressão que eu tive dele. Então, eu gostei bastante, recomendo a leitura, dei 4 estrelas. O livro, ele é uma distopia, essa edição é muito bonita, da Aleph. Aqui nessa jacket aqui tem o Moloco, né? Quem leu vai conhecer. Provavelmente esse aqui tá turbinado com Velocete, Sintemesc e Drencron. Então ele fala sobre uma Inglaterra, uma Londres dominada ali pela violência, né? Por gangues que praticam outra violência. O personagem principal é o Alex, que é um adolescente que é líder de uma dessas gangues. Então a primeira parte do livro é ele e seus drugs praticando todos os atos de ultraviolência. A segunda parte do livro vai descrever um método que o Estado usou como sendo um método extremamente eficaz para recuperar esses jovens, né? E a terceira parte do livro vai trazer as consequências desse método e te fazer refletir sobre tudo isso, né? Sobre a liberdade de escolha, né? Basicamente sobre essa mensagem que o autor quer trazer, né? Simplesmente a liberdade de escolha que cada indivíduo deve ter. Então essa edição aqui é comemorativa dos 50 anos do livro, né? Em 1962, então 2012, para quem entende ele é ilustrado. Para quem entende de ilustração, que não é o meu caso, David McKean, Oscar Grillo e Angeli, tá? Desses aqui eu só conheço o Angeli. Então, quem reconheceu os traços aqui, acho que isso aqui, se não me engano, é o tal do Grillo. Então,
Então valeu a pena, tá? Acabei assistindo ao filme depois, o filme é bastante fiel, apesar deles terem suprimido, do Kubrick ter suprimido a última parte do livro, que nos Estados Unidos o livro foi editado na época sem o último capítulo, mas o filme ele tem um aspecto meio bizarro, que eu não consegui imaginar essa bizarrice toda lendo o livro, né? Essa edição também é legal porque no final ele tem uns extras que trazem assim alguns ensaios do autor falando sobre o processo criativo, o processo de criação desse livro, as críticas em relação ao filme, que acabou ficando mais conhecido que o próprio livro. Então eu vou deixar linkado aqui o vídeo, quem tiver curiosidade em assistir, tá? Mas vai ter bastante spoiler. Então a minha última leitura do mês de fevereiro foi O Fio da Navalha, do William Somerset Maugham. O Maugham, ele é um autor que eu sempre tive vontade de ler os livros dele por influência do meu pai. Meu pai gostava bastante dele, meu pai se formou em letras e na época que ele se formou na cadeira de inglês era dado para os alunos os textos, principalmente os contos desse autor em inglês para os alunos lerem. E meu pai sempre me contou vários desses contos, né? Vários contos desse autor que realmente são muito bons. Ele não conseguiu esquecer e eu também não. Até hoje eu procuro livros de contos do Maugham, mas ainda não li nenhum. A gente praticamente só encontra os romances dele. O primeiro livro dele que eu li foi o ano passado, inclusive é o primeiro livro dele, um romance chamado O Pecado de Lisa. Vou deixar linkado aqui para quem quiser ver, que no começo eu faço um apanhado sobre dados da biografia do autor que eu achei interessantes. Então vamos ao livro, O Fio da Navalha, é um livro de 1944, e quando eu li eu não sabia nada do que se tratava a história, então eu li realmente sem ter lido sinopse, sem saber do que se tratava a história. Bom, quando você começa a ler, a primeira surpresa que eu tive é que lá na página 31 você descobre que quem está narrando esse livro é o Maugham. Claro, ele é o autor, não, mas ele é o Maugham participando da história. Então é narrado em primeira pessoa pelo próprio autor. E a ação se passa ali entre os Estados Unidos, entre a França e entre a Inglaterra, principalmente entre esses três países. E os personagens é uma sociedade, são um grupo da alta sociedade norte-americana que vive ali entre a Inglaterra e entre Nova York. A protagonista é Isabel, que é uma jovem que desde a sua adolescência é prometida para se casar com Larry Darrow, pelo qual ela realmente é apaixonada. Quando eu comecei a ler, a impressão que eu tive, eu senti uma certa semelhança com os livros do Fitzgerald, como o Grande Gatsby, livro desse tipo. Mas à medida que você vai avançando na leitura, você vê que o livro é completamente diferente disso. Ele vai falar de outras coisas e acaba que a narrativa ela toma outro rumo, né? Isso tudo por conta do personagem do protagonista, que é o Larry Darrow, que é uma dos personagens mais, vou dizer, enigmáticos, né? Enigmáticos, mas eu achei ele incrível. Então, o Larry tá prometido para se casar com a Isabel, só que ele chega à conclusão, não que ele é muito novo para se casar, mas que ele não sabe o que ele quer da vida. O que ele sabe é que ele não quer essa vida que ele chama de vida medíocre que todas as pessoas têm, de estudar, fazer uma faculdade, arrumar um emprego, se casar, ter filhos. Ele, vamos por assim dizer, ele quer encontrar o sentido da vida. Então, o livro é basicamente a busca do Larry dessa iluminação, desse caminho, né? Inclusive o livro me lembra um pouco um filme que eu assisti, eu tenho o livro, mas eu ainda não li, que é o Na Natureza Selvagem. O Chris
na natureza selvagem me lembrou bastante o personagem do Morgan, que é o Larry Darryl, né? Então é um livro que me causou uma grande surpresa, porque eu achava que o livro se tratava de uma coisa e ele vai por um caminho completamente diferente, tá? Eu selecionei algumas frases aqui no começo do livro. Gray Maturin, é o nome do personagem, era mais vistoso do que bonito. Parecia ter muita força. Embora de compleição tão robusta, era muito bem proporcionado. E nu devia ser um belo tipo de homem. Isso é o próprio Morgan falando, tá? Quem não sabe, o Morgan era homossexual. Eu achei estranha essa frase, mas depois você entende, né? Uma frase do Larry. E depois, isso a Isabel pergunta para ele, questionando aonde ele quer chegar com toda essa busca interior. E depois, que pretende fazer com toda essa sabedoria? Se eu algum dia adquirir sabedoria, creio que serei então bastante sábio para saber o que fazer com ela. Essa eu achei genial. As mulheres americanas esperam encontrar nos maridos a perfeição que as inglesas só exigem dos seus mordomos. Você que é tão liberal, que conhece o mundo, que leu tanto sobre ciência, filosofia, arte e literatura, diga-me que com toda sinceridade acredita mesmo na reencarnação? Caro amigo, se não acreditasse, a vida para mim não teria significação. Então o livro ele tem todos esses questionamentos, porque o Larry, quando ele vai em busca de sua iluminação, ele passa a viajar pelo mundo e vai descrevendo as pessoas que ele encontra, as filosofias que ele conhece, então é legal por causa disso, tá? Eu diria que é uma espécie de on the road, mas apesar que eu não gostei de on the road, mas é um on the road que pra mim fez um pouco mais de sentido. Ele encontrou pessoas mais interessantes e ele chegou a conclusões melhores, tá? Então o livro discute muito questões filosóficas, religiosas, reencarnação, metempsicose, sem querer dizer o que é certo, o que é errado, não tem esse aspecto, mas só mostrando a busca que ele resolveu empreender, né? Larry, não, acho que é isso. Assim, a escrita do Morgan, ela é uma escrita assim, uma escrita bastante limpa, não tem muitas firulas. Eu gostei bastante, ele escreve bem, mas não é aquela narrativa muito floreada, tá? Muito cheio de coisa. São parágrafos curtos, com bastante diálogos, mas eu acho que ele escreve bastante bem. Tem algumas coisas aqui que eu acho que... problema que eu atribuo à tradução, tá? Então, por exemplo, em vários trechos do livro ele fala, o fulano levou uma prosinha, né? Eu não consigo nem imaginar, isso é a figura de ninguém, é o inglês, né, que levou essa prosinha. E eu não consigo imaginar nenhum inglês levando uma prosinha com ninguém. Então eu acho que isso, de repente, se alguém tiver lido ali no original em inglês, quiser me falar se tem isso daí, é uma gíria, mas eu acho que eu atribuo isso realmente a problema de tradução, tá? Então eu gostei bastante, eu dei nota 4 e pretendo depois ler a obra-prima dele, que é A Servidão Humana, tá? Bom, é isso, espero que tenham gostado. Se quiserem comentar desses dois livros, quem tiver lido, quiser me dizer o que achou, problema aí da tradução. É isso, volto depois para falar dos livros que eu li no mês de março, tá bom? Até mais!